12 de setembro, a Ceia do Senhor. Uma das duas ordenanças da Igreja, a Ceia do Senhor é o rito ou celebração contínua de estar em relacionamento de nova aliança com Deus. Jesus inaugurou a Ceia do Senhor na Páscoa judaica que comeu com os discípulos, na véspera de sua crucificação. Embora essa refeição tenha começado com todas as observâncias anteriores da festa judaica, Jesus acrescentou elementos que transformariam sua última ceia no rito permanente da Ceia do Senhor. Especificamente, as instruções de Jesus, tomai e comei, isto é meu corpo, transformaram a refeição de uma lembrança da repentina partida dos israelitas do Egito em uma comemoração de sua iminente morte sacrificial na cruz. Suas instruções seguintes, quando partilhavam do cálice, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados, anularam a antiga aliança e inauguraram a nova. Deus não mais se relaciona com o seu povo com base na antiga aliança, ratificada pelo sangue de animais sacrificados. Em vez disso, Deus iniciou uma nova aliança, ratificada pelo sangue de Jesus, que seria derramado na cruz para perdão do seu povo. Seguindo as instruções de Jesus, os discípulos comeram o pão e beberam o vinho, participando da primeira ceia do Senhor. Além disso, essas ações rituais deveriam ser repetidas quando a igreja se reunisse, até a volta de Jesus. Em sua celebração, a igreja se lembraria de Jesus e da natureza vicária de sua morte sacrificial. Saindo dos evangelhos sinóticos, Paulo trata da Ceia do Senhor em 1 Coríntios. Paulo enfatiza que ela é a participação no sangue e no corpo de Cristo, bem como um símbolo de unidade. Repreendendo a igreja por desrespeitar a Ceia do Senhor, o apóstolo relata a tradição que recebeu. Embora tenha sido instituída na noite em que Jesus foi traído por Judas, ele deu graças no início da celebração. Jesus associou o pão que estava partindo ao seu corpo, dado por seus discípulos, e associou o cálice com a inauguração da nova aliança no seu sangue. Em seguida, ordenou a seus discípulos que realizassem aquela mesma celebração continuamente em memória dele. A ação de partir e comer o pão e de beber do cálice seria uma proclamação visual de sua morte até seu retorno. A importância da Ceia do Senhor exige uma maneira adequada de celebrá-la, evitando divisões entre os membros da igreja de modo a participar de maneira digna. Durante a história da igreja, esta doutrina se desenvolveu em 5 principais posições. A transubstanciação, adotada pela Igreja Católica Romana em 1215, afirma que, durante a celebração da ceia, os elementos são transformados literalmente em corpo e sangue de Cristo. A consubstanciação, defendida por Martinho Lutero, sustenta que Cristo está verdadeiramente presente tanto em sua divindade quanto em sua humanidade, em, com e sob a substância do pão e do vinho. Já Zwinglio defendeu a noção da Ceia do Senhor como um memorial da morte de Cristo. Para ele, o corpo de Cristo está localizado no céu e, portanto, não pode estar presente na Ceia do Senhor. Já Calvino foi além da ideia de memorial, afirmando a presença espiritual de Cristo. O pão e o vinho são certamente símbolos, mas não são símbolos vazios. Segundo Calvino, Cristo oferece a si mesmo e aos seus benefícios salvadores por meio dos elementos. A concepção batista rompe com essas posições protestantes, concentrando-se na Ceia do Senhor como uma comemoração que só poderia ser administrada aos que foram batizados como crentes, e não quando crianças. Ela adota a ordem, primeiro o batismo e depois a Ceia do Senhor. E embora tenha desenvolvido 2 tradições, uma se apoia na concepção de Calvino e a outra na concepção de memorial. Em resumo, a Ceia do Senhor foi instituída por Jesus como um ritual contínuo a ser observado pela igreja entre a sua primeira vinda e a segunda. Envolve elementos simbólicos, um pedaço de pão que é partido, uma taça de vinho e a distribuição desses elementos à igreja. Essas ações rituais representam de forma impactante o corpo quebrado de Jesus e seu sangue derramado, juntamente com a apropriação da obra salvadora pela igreja. A igreja comemora a morte sacrificial de Jesus e participa dela e do seu sangue, que ratificou a nova aliança na expectativa do seu retorno.